Salve, salve família, aqui é Claudinho Andrade, do DDI Podcast, que honra mais uma vez estar aqui entrando no seu lar, né, na sua casa, com a sua família, agora em novos horários, né, às 15 horas, né, às terças, quartas e quintas-feiras nós temos um encontro marcado, às segundas-feiras temos um quadro novo, né, dois quadros novos, né, quinzenalmente, fazendo negócios direito, com o Dr. Vitor, né, do CBC Advocacia, grande escritório de advocacia aqui do nosso Nordeste, e também saúde física e financeira com o Dr. André Valente, grande médico cirurgião otorrino. Para mim é uma honra ter você conosco, né? Agradecer primeiramente a Papai do Céu, porque sem ele a gente não conseguiria ter chegado até aqui. E ter você fazendo parte desse projeto, desse sonho, para a gente é magnífico. Hoje nós estamos aqui com uma grande autoridade, né? E você sabe, se é autoridade, esquece, né? Está no DDI Podcast, coisa boa. Também eu quero falar para você que estamos em todas as plataformas digitais, né? Também no Spotify, boa! Né? E lá no Instagram, já passamos aí dos 115 mil seguidores. Coisa boa, né? Coisa boa. Isso, graças a Deus e a você, né? E aos nossos parceiros, patrocinadores que tanto têm contribuído e ajudado nessa missão, né? O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. Hoje nós estamos aqui com um cara sensacional, né? Estávamos conversando aqui em off, é um papo muito bacana, mas eu quero que você também participe desse bate-papo. Estou aqui com um perito criminal, boa! Todo mundo, traga um perito, traga um perito, traga um perito. E aí, hoje está aqui conosco um grande perito, uma grande autoridade, né? Desse mundo aí, desse universo da segurança pública, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Estou aqui com ele hoje, senhor Gerard de Oliveira Delcaran. Bom dia, doutor. Bom dia, Flaudísio. Bom dia a todos. Agradecer aí o convite. Eu fico feliz de saber que o pessoal está ansioso, né, para ter um perito aqui falando. Também, primeira vez que eu participo de um podcast, né? Então, agradecer o convite de vocês aí, né? O Luiz aí que está na produção aí também. Grande Luiz. Né? Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, falar um pouco do nosso trabalho. Coisa boa. Eu sempre externo uma pergunta inicial a todos os convidados que aqui vêm. E eu quero ouvir do senhor. Quem é o doutor Gerard de Oliveira Delcaran? Bom, eu sou o Gerard, né, pai da Maria Beatriz, da Maria Isabel, da Maria Valentina e agora do Marcos Paulo que vai nascer. Boa! Pai de 3 meninos e um menino agora que está vindo aí. Né, e marido da Raquel, né, minha esposa. Né, bom, sou uma pessoa cristã católica, né, temo muito a Deus. Torcedor do Fluminense. Como meus pais, né, sou de Brasília, sou natural de Brasília. Né, e moro aqui já em Alagoas desde 2014. Eu me considero um cidadão alagoano. Posso até pro CRB, né? Mas o Asa tá começando a me chamar a atenção, viu? Boa, grande Asa, grande Asa. Eu quase fui assistir o jogo do Asa sábado. Quando eu vi o estádio lá cheio de gente, eu falei, opa, acho que eu vou vir aqui assistir o jogo. Coisa boa. O senhor hoje é um perito criminal, né? E bem ressaltei no início do bate-papo, as pessoas, a gente vê muita gente aqui da segurança pública, mas o perito criminal até então não tinha vindo. E para a gente é uma honra tê-lo aqui, né? Mandar um grande abraço aqui para o doutor Lucimero, grande delegado de polícia aqui do nosso estado de Alagoas também. E Gerard, né? Gerard, vamos lá. Ser um perito criminal, né? De onde veio a inspiração para atuar nessa área, né? Para prestar o concurso? E como é a atuação de um perito criminal? Fala pra gente. Então, o interesse com perícia criminal veio quando eu estava na faculdade, né? Eu nunca imaginei que ia ser um perito criminal, na verdade, na minha adolescência, né? Eu tinha, na adolescência, assim, eu tinha o sonho de ser músico, né? Ter uma banda de rock, tocar e ganhar dinheiro, né? Antes era ser jogador de futebol, né? Mas aí eu não era muito bom de bola, né? Aí também nos instrumentos também não adquiri uma qualidade muito boa, né? E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer a faculdade com 17 anos. Né? Comecei com ciência da computação, né? Foi a minha primeira faculdade. Mas aí, assim, era um curso que não tinha nada a ver comigo, não. E eu era apaixonado por física e química, assim. Só que tinha aquela estigma, né? Pô, física e química não dá dinheiro, né? Você é professor, não vou ganhar dinheiro. Né? A gente, quando é jovem, a gente quer ganhar o mundo, né? E na época, a informática estava muito alta, né? Quem trabalha com programação naquela época ali estava ganhando muito dinheiro, né? E aí eu falei, não, eu vou trabalhar nessa área. Mas eu vi que não tinha nada a ver comigo, né? E aí eu resolvi estudar para o vestibular, na época era vestibular, né? Não tinha nem ainda.
Aí comecei a estudar para o vestibular para Química na Universidade Federal lá de Brasília, né? A UNB. E aí nisso eu passei alguns concursos, né? Passei para soldado aeronáutica, depois passei para a Polícia Militar do Distrito Federal e assim, eu nem imaginava que ia ser militar, né? Porque não tinha um perfil, né? Mas aí foi os concursos que eu comecei a prestar e fui passando, né? Concurso militar geralmente são concursos que você abre muitas vagas, né? Então é mais fácil você se preparar, né? Tinha feito antes para o Ministério Público, né? Não passei, fiz para os tribunais também. Né? E aí passei depois que eu passei na Polícia Militar, em sequência eu entrei na UNB, né? Lá em Brasília. Aí comecei a fazer Química. Né? E aí, assim, fiz o curso de formação da Polícia Militar, assim, não tinha aquele sonho de ser policial militar, não seguir carreira, mas foi uma área que me chamou muita atenção, né? A área policial, né? Assim, eu quebrei alguns preconceitos que eu tinha, né? Contra a área policial, né? E aí um amigo meu, uma vez lá na faculdade, falou, né? Não, foi uma amiga minha, a Rossana, né? Hoje ela é analista da DASA, né? Que é a Agência das Águas, né? É muito inteligente. Ela falou, não, tem um cargo de perito criminal, o salário é tanto. Eu falei, isso tudo mesmo? Ela falou, é. Aí eu fui pesquisar, né? Na internet, na época, acho que ainda tava saindo da aeronáutica para ir para a PM. Aí pesquisei. Aí quando eu fui ver, eu falei, caramba, um perito federal ganha igual um brigadeiro da aeronáutica. Aí o olho cresceu, né? Eu falei, ganha bem, pô, ainda vou trabalhar na minha área, tem pra químico, pô. Aí eu falei, pensei, eu vou ser perito criminal. Né? Aí nisso eu tava, acho que no terceiro semestre da faculdade. Aí eu peguei o edital, olhei ele todinho. Aí eu falei, deixa eu ver o que cai aqui nessa prova aqui. Aí eu fui vendo que as matérias iam cair nos próximos semestres, né? Porque o que caiu no edital. Eu falei, vou estudar para essas matérias aqui. Eu falo que minha caminhada para concurso começou ali. Que aí eu falei, vou estudar e vou. Aí eu fui tirando nota máxima, né? Nessas matérias eu fui tirando nota máxima porque estudava muito, né? Assim, a Polícia Militar de Brasília ela me dava essa folga para eu conseguir estudar, né? Então, assim, eu sou muito agradecido hoje à Polícia Militar por conta disso, né? E aí foi indo. Terminei, eu formei em 2008, né? Aí me chamaram para voltar a tocar, e toquei, aí fiquei com banda uns 2 anos, aí acabou que os concursos eu fui meio deixando de lado, eu me inscrevi, mas não estudava bem, né? Aí também, como meu pai já tinha falecido já na época, né? Aí eu comecei a administrar algumas coisas do meu pai também, aí fui para essa área mas de imóveis, né? Aí comecei a mexer com imóveis também, aí assim, foi uma experiência muito boa, mas eu vi que o concurso eu estava deixando de lado. Lá para 2011 eu falei, eu conversei com a minha mãe, né? Conversei com a minha mãe, olha, infelizmente não vai dar mais para administrando os imóveis aqui da família aqui, vou estudar para concurso. Ela, não, faz o que você quer. A minha mãe, ela sempre me apoiava em tudo. Meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu queria, assim. Nunca falaram que eu tinha que fazer tal curso. Eles falavam assim, faz o que você achar que é melhor, que você vai ser feliz com isso. E aí, 2011 para 2012, comecei a estudar para concurso. Né? Aí fui estudando, aí eu fui disciplinado. Aí eu comecei, né, ter disciplina, né? Demorou um pouquinho, né? 2011 foi uma fase de transição, aí 2012 comecei a me disciplinar, aí só que aí eu não passei nos concursos que eu estava visando na época, que era período da Polícia Civil em Brasília e período da Polícia Federal. Né? Como eu morava em Brasília, eu só queria saber desses dois, né? Não precisava ir para outros estados. Aí não passei. Aí eu comecei a pensar em fazer concurso em outros estados. Fiz primeiro para Minas, né? A prova foi muito tranquilo, mas na época o concurso foi cancelado. Né? E aí quando teve a outra prova de novo lá, eu não fui. Né? Eu desisti de viajar de novo, eu tinha tido gasto com viagem. Aí eu tenho um amigo meu de infância, né? Que ele é médico, né? Na época ele estava com médico em Natal. E aí ele pegou e falou assim, rapaz, abre um concurso lá para Lagoas. E a gente estava se preparando para outro concurso, eu não lembro qual que era. Aí eles para médico legista para perito criminal. Aí eu falei, cara, vamos fazer. Ele falou, vem aqui para minha casa aqui, pô. A gente vai de carro para lá. Aí fui para Natal, né? Fui para Natal, a gente veio para cá. Aí conhecemos Maceió, cidade linda, né? Assim, eu nunca tinha conhecido Maceió. Aproveitamos a beça, eu e ele. Tanto é que ele até arranjou uma namorada no dia lá e ela falou, vocês têm que ir embora que vocês têm prova pra fazer. A gente tinha até esquecido, né? Aí a gente pegou e foi dormir, aí quase perdemos a prova, cara. A gente foi dar carona pro pessoal lá do hotel, lá tinha umas garotas lá que iam fazer a prova também. E aí a gente foi deixar as meninas lá, se perderam, aí a gente não sabe estacionar.
Só sei que faltava 1 minuto para fechar os portões, a gente conseguiu entrar, eu e ele. Mas a gente já tá em Miami. Ele falou, não, se a gente perder a prova, a gente vai lá pra praia, vai tomar uma cerveja lá na praia, lá, pelo menos a gente conhece melhor Maceió. Aí acabou que ele deu sorte, aí eu passei em primeiro, ele passou em primeiro também. Foi. Aí eu passei primeiro na área de química, ele passou primeiro na área de medicina legal. Aí chegou na época do teste físico, né? Aí eles pegaram um pouquinho pesado, porque uma semana antes do teste físico, que foi no dia 23 de dezembro, eles convocaram a gente, acho que foi lá pro dia 18, 17. Aí teve que comprar passagem em cima da hora, uma passagem de Marcel caríssima, né? Aí esse amigo meu desistiu, ele falou, ó, cara, não tem condições de eu pagar uma passagem cara, porque eu já tô indo pra Brasília passar o Natal lá com a minha família, né? Então eu desisti do concurso. Aí eu brinco com ele até hoje, que ele me deixou sozinho na barca, né? Ele falou, porra, a furada que você me meteu, hein, bicho? Me jogou lá pro Nordeste lá e eu tô aqui até hoje. Mas, assim, é um lugar que eu adoro, né? O Nordeste, assim, pra mim foi, assim, um enriquecimento cultural que eu nem imaginava, né? Que o Nordeste era tão rico em cultura, né? E pela minha esposa, a gente nem volta mais pra Brasília, né? Eu também não tô muito animado de voltar mais, não. E basicamente é isso, né? Aí 10 anos aí, trabalhando aqui, né? Estudando, né? Eu faço doutorado hoje na UFAL, né? Aí voltei para as pesquisas também, para a parte acadêmica que eu gosto muito. E estamos aí, né? Com as minhas alagoanas, agora vindo meu quarto alagoano. Boa, boa. A gente estava conversando aqui, né, eu, em off, e aí eu quero externar para o senhor e para quem está nos assistindo, né? Como é que funciona o trabalho de um perito criminal? Quando ocorre um crime, como é que funciona em relação ao corpo? Como é que funciona em relação à coleta de dados? Bom, eu quero entender como é que funciona aí o trabalho específico de um perito criminal. Então, se a gente pega um estado estruturado, a gente vai ter pelo menos 20 setores diferentes da perícia criminal. Todo mundo acha que é o cadáver ali, o perito vai lá, faz a perícia lá no cadáver e manda para o ML, né? Então, assim, por exemplo, o mais comum para vocês, que hoje é uma morte violenta que a gente atende, né? A gente pode, às vezes, envolver até 8 áreas, né? Que vão trabalhar ali internamente, né? Então, o perito, como eu tinha falado com você antes, ele vai se atentar em relação a todo o cenário. Eu mesmo já fiz cena de crime que tinha vestígio a mais de 350 metros da vítima, né? 350 metros. 350 metros. Outro que eu fiz, não, teve um mais longe, 2017. Era um duplo homicídio, né? Mataram um e a gente andou muito nesse dia. Eu botei por coordenada de GPS, eu queria que a gente andou uns 2 quilômetros. Onde estava a outra vítima, a gente fez o trajeto do autor, né? Aí acontece essas coisas, né? Às vezes a arma tá longe, a arma tá lá na cena lá, o cara escondeu. Então a cena como o cadáver, a vítima foi correndo antes de morrer, né? Eu lembro que uma vez eu fiz aqui, se não me engano, foi aqui em Arapiraca, 2019, não, 2021. Acho que foi aqui em Arapiraca. A vítima correu praticamente a rua todinha depois na fuga, né? Ela voltou de novo, depois ela pegou outra rua. Eu creio que foi o caminho, ele percorreu uns 350 metros também. Então a gente consegue fazer essas dinâmicas, né? Porque a mancha de sangue, ela é uma ciência, né? Hoje tem perito que é só em mancha de sangue. Hoje a gente tem especialistas no Brasil muito bons em mancha de sangue. E ela diz muita coisa. Por exemplo, eu fiz uma perícia de um homicídio, né? O, tinha umas manchas de sangue que davam acesso ao quintal. A vítima estava lá num terreno baldio no quintal de um conjunto de residências, né? Lá em Maceió. E aí tinha uma mancha de sangue no corredor. Só que eu achei estranho aquela mancha de sangue, né? No corredor, porque não tinha muita relação ali com a vítima, né? E aí, depois a gente constatou que aquela mancha de sangue, ela tinha uma característica de uma pessoa que estava andando para fora do terreno, não para dentro. Então ela não foi agredida, Fernanda. Aquilo ali foi do autor que entrou em luta corporal com ela. Né? Porque não foi por projeto de arma de fogo, foi paulada, né? Então provavelmente os dois entraram em luta corporal. E aí aquele sangue ali era do autor. E aí a gente foi lá, coletou, mandamos pra genética lá, né? Um corpo, ele é encontrado, diga-se de passagem, em uma residência. E supostamente a pessoa cometeu um suicídio. Ela está enforcada. Há a possibilidade, em alguma situação, de alguém ter cometido um determinado crime
e colocado aquela pessoa em uma Sim, corda para tentar camuflar ali a situação? sim, a gente é treinado para isso. A gente consegue distinguir quando a pessoa E, suicida e quando ela é suicidada, né? e como identificar? Quais são os, não sei se essa é a palavra correta, os fragmentos ou as marcas necessárias para entender quando é um suicídio ou quando ela foi suicidada? Então, é um assunto até muito sensível, né? Suicídio, pra gente falar, mas assim, tecnicamente falando, né? Primeiro a gente vai ver se tem sinal de violência na casa, né? Então a gente faz a busca toda na residência ali para ver se tem alguma coisa que indica ali que teve alguma tentativa de defesa, alguma luta corporal, né? E geralmente nos suicídios não tem. Inclusive tem suicidas que eles deixam a casa impecável e depois eles cometem o suicídio, né? Porque é uma rotina deles, né? Deixar tudo arrumadinho para morrer, né? Mas a gente vê pelos os sinais de enforcamento, né? Tem os sinais típicos, né? Que fala que a pessoa se pendurou mesmo, né? Diferente do que o cara que foi lá e estrangulou, né? Usou a mesma corda ali, mas estrangulou. A gente consegue ver os sinais típicos que são característicos do enforcamento, que é o que? O peso do corpo, né? Que está influenciando. Então ele dá um sinal típico dele. Aí a gente consegue ver se é um sinal tipo de enforcamento ou não. A gente conversava aqui antes do bate-papo, e aqui eu quero externar para que as pessoas tenham ciência. Como identificar uma ossada, se ela é de um homem ou de uma mulher, mesmo após muito tempo? Então, isso é um exame de antropologia forense, né? Geralmente são os médicos, né, que fazem esse exame, o perito médico legista, né? Então, por exemplo, o tamanho da bacia de uma mulher é diferente de um homem, né? A gente consegue, o crânio também ele tem algumas medidas que são diferentes do homem para a mulher, então já consegue fazer a primeira distinção, se era um homem ou se era uma mulher, né? Segundo é o tamanho dele também, alguns tamanhos, né? Aí consegue estimar a idade, né? Por exemplo, um homem entre 20 e 25 anos, né? A idade eu não vou saber estimar precisamente porque é na minha área, antropologia, né? Eu tive aula de antropologia no meu curso, quando terminei o curso de formação, inclusive com um perito médico legista aqui, que ele é referência no Brasil, é muito bom, ele passou isso daí pra gente, né? Então, mas o que, que a gente faz com o perito, né? Perito criminal, a gente acha uma ossada, que eu já fiz muita perícia de ossada. A gente vai tentar reconstituir a ossada ali, né? E aí eu falei, pô, tá faltando um fêmur. Não, vou procurar. Procurar. Por isso que é um exame que a gente até indica que seja de manhã. Eu já fiz já busca de ossada à noite. E aí a gente até aconselha os delegados a fazer o acionamento de manhã, porque a busca é melhor, né? Porque o que a gente não pode deixar é osso faltando, né? Por exemplo, o cara tem uma fratura. Aí a gente começa a falar, peraí, a pessoa que desapareceu é tal dia. Aí se tiver alguns sinais, também dá para estimar o tempo de morte. Mas se for uma ossada muito longa, aí já é mais difícil. Mas vamos supor, se ele está da fase que a gente chama de fase colicoativa para desqueletização. Colicoativa é quando a carne vai se desprendendo do osso, né? Dá para ele estimar, mas assim, o tempo já, se for só ossada, já é um pouco mais complicado. Mas vamos supor, pô, suspeito de ser tal pessoa, ele tinha uma fratura? Tinha, no braço. Aí o antropologista vai ver lá se tem a fratura, se tem um sinal ali da fratura ali, né? E aí ele começa é um quebra-cabeça que você vai montando, né? E aí entra também a parte de odontologia legal também, que é muito útil, né? Porque os dentes também dizem muita coisa, né? Por exemplo, se o cara tem um raio-x do dente, né? Fez uma radiografia panorâmica, né? Ou o cara tinha uma cárie, o cara tinha uma obturação, ele fez um canal. O dentista ele vai conseguir ver isso. Ele tinha um dente quebrado, ele tinha uma prótese. Aí você vai fechando ali também. Você também consegue pegar por essas características. Então, é um quebra-cabeça que você vai montando ali até o final, né? A gente falava sobre a cena do crime e as digitais, né? E eu perguntei ao senhor em off, e eu vou retornar aqui para que as pessoas tenham ciência. As digitais, em que hipótese alguém, ou se. Porque assim, a gente vê a tecnologia aumentando, né? E a humanidade tentando se superar a cada dia. Em que hipótese uma digital ela pode se assemelhar à outra, a ponto de Então, ludibriar? não é a área que eu atuo, né? Eu atuo em levantamento de pressão digital ali, mas a probabilidade, se eu não me engano, de 1 para 1 trilhão, tá? É muito baixa,
de você ter duas impressões digitais iguais, porque ela é única do ser humano, né? Vou tentar lembrar minhas aulas de papiloscopia, mas é uma impressão da derme, né? A nossa pele vai crescendo e ela vai causando impressões ali. E cada pessoa tem um crescimento da tua pele diferente, né? Então isso daí já acontece lá dentro da barriga da mãe já. Então você vai tendo sua marca característica, né? E ali, assim, você tem vários pontos característicos da impressão digital. Se você pegar seu dedo aqui para você ver, você vai ver bifurcação, é onde ela abre, né? Tem uma linha, ela abre em duas. Tem um final que a linhazinha termina. Se você conseguir pegar, até se tiver dificuldade, você pega uma lupazinha, você vai ver que a impressão tem vários pontos característicos, né? E aí você vai juntando um ponto com outro, um ponto com outro, até você conseguir fazer essa probabilidade estatística aí. Assim como na impressão digital, a gente conversava, a arma de fogo, ela equipara-se a uma impressão própria, né? Como é que funciona essa questão na análise pericial do disparo da arma de fogo? A probabilidade também é parecida com a da impressão digital, né? Porque cada arma ela tem a impressão que ela dá nos elementos de munição. O que é os elementos de munição? O pessoal chama muito de bala, né? Bala. A gente que é perito fica doido quando o pessoal fala bala, né? Aí, porque é o seguinte, a bala, a gente chama, o nome certo é projétil, né? Que é o que passa pelo cano da arma, né? E o que fica dentro da arma, que geralmente as pistolas, né? Elas ejetam, é o estojo, né? Que o pessoal chama de cápsula, né? Aí também eu também não gosto muito não, quando eu vejo o pessoal falar cápsula, né? Principalmente policiais, é estojo, né? O estojo de munição. É ali que vai a carga propelente que é responsável pelo projétil ir, né? Então você tem esses dois elementos, né? Que antigamente a gente só conseguia pelo projétil, mas hoje com a tecnologia a gente consegue também pelo estojo. Então o que é o princípio do funcionamento de uma arma, né? Você aperta o gatilho ali da arma ali, o cão ele vai recuar e ele vai bater vai bater ali na cápsula de espoletamento. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma pequena explosão ali dentro daquela cápsula. Então o projétil vai se desprender do cartucho e ele vai andar no cano da arma. Nisso que ele vai andar nas armas que a gente chama que são de pequeno porte, que a gente chama de alma raiada, ela tem uns riscos dentro dela que faz o projétil ele ter esse movimento giratório para ele reto. E aí essas raias ela deforma a superfície dele. Aí fica a marca. E cada arma tem seu tipo de marcação, é uma impressão digital do projétil. Então fica lá. Aí se a gente, por exemplo, o cara atirou, não pegou na vítima, vai bater na parede ali, a gente vai lá, coletor, manda lá pra balística, o cara vai jogar no microcomparador, e aí ele vai jogar. Hoje a gente tem um banco de perfis balísticos no Brasil, ele vai ver se tá lá cadastrado no banco lá, aquele projétil. Então em qualquer área do Brasil, pode ser, por exemplo, um crime que foi cometido no estado de Alagoas, se essa arma ela estiver no estado de São Paulo e houver disparos com ela lá, e cruzar as informações, sim, também pelo Banco Nacional de Perfis Balísticos, sim. Eu fiz eu fui dar um curso no Pará em 2023. 2022, não, 2022 que eu fui dar um curso no Pará. Para os peritos e para os técnicos explosivistas de lá. E aí o que eu fiz? Eu participei de um treinamento aqui de domínio de cidades aqui em Arapiraca. Aí eu coletei, eles fizeram a simulação dos disparos lá com os fuzis, né? E aí eu encaminhei os stories lá pro colega fazer. Inclusive, ele é autor desse livro aqui também. Boa, vamos falar daqui a pouco sobre esse livro. E aí eu falei, cara, dá uma olhada aí pra mim nesses stories aí pra ver o que a gente consegue ter de resultado. Aí eu pedi pro pessoal do BOP deixar um fuzil lá também. Eu falei, não, faz aí pra gente ver aí. Aí dos 6 stories que eu coletei, um estojo era do fuzil. Aí ele fez o teste lá com o fuzil, ele falou, não, ó, esse aqui esse estojo 16 aqui, eu lembro até hoje porque eu tava montando a apresentação que eu vou fazer terça-feira lá em João Pessoa. Aí o 16 ele era da arma. O 13 e o 14 era da mesma arma. E o 3 e o 4 era da mesma arma. Aí o que eu fiz? Eu ia pro curso, aí eu falei com o administrador do Banco de Perfis Balísticos no Brasil. O Lerry, né? Aí é muito amigo meu. Aí eu falei, Lerry, eu tô querendo fazer um teste aqui, cara. Querendo levar um estojo desse daí deflagrado lá para parar para fazer uma simulação aí de cruzamento ali dos stories, né? Pra gente ver se bate um com o outro. Tem como? Ele, cara, tem. Aí ele me explicou como é que eram os procedimentos lá para levar o estojo, aí eu levei, né?
Aí eu entreguei ela pro perito lá do Pará e o outro tava aqui, né? Aí eles botaram lá no Sistema Nacional, né? Aí conseguiram, né? Conseguiram fazer o confronto lá, falou mesma arma. Aí o outro, que é administrador do Banco Nacional de Perfis Balísticos, o Ladislau Brito, é muito amigo meu. Aí ele me liga, ó. Me liga depois de um tempo. Ele, rapaz, bateu uma arma aqui, parar com Alagoas, olha. Não sei o que eu falei. É um estojo, por acaso é um estojo do fuzil. Ele, Eu falei, tu sabe desse caso? Eu falei, pois é, bicho, foi do treinamento que a gente deu. Aí ele, pô, bicho, eu pensei que ia dar o primeiro confronto do Brasil. Eu falei, não, pode falar que o primeiro confronto do Brasil foi meu, pô. O senhor falou sobre esse livro aqui, né? Agora, e a gente. Eu queria que o senhor falasse. Também tem aqui uma literatura de cordel, Sim. né? O Perito Criminal e o Pipoco do Trovão, né? Isso. Autor José Alisson. Tá aqui, a primeira edição, Direitos Autorais Reservados. Tá aqui, pessoal. E o senhor trouxe para. Fala um pouco sobre o livro e depois fala sobre o cordel. E aí é organizado Gerardo de Oliveira Delcaran. Eu quero que o senhor fale também sobre esse sobrenome Delcaran, né? Isso. Tá bom. Mas fala sobre o livro pra gente. Tá bom. Esse livro aí foi até. A gente tava até. Eu tava conversando com uns amigos meus no lançamento dele, que foi em Curitiba, né, mês passado, né? De 2 em 2 anos tem a Conferência Internacional de Ciências Forenses, que é geralmente a Associação Brasileira de Ciências Forenses, juntamente com a Associação dos Peritos Criminais Federais, né, que é da Polícia Federal. A Polícia Federal que organiza esse evento. E aí eu lancei nessa conferência internacional. E aí eu tava com uns amigos meus, que são autores também de outros livros, a gente tava até brincando, né? Rapaz, a gente tem que agradecer o Pasqualini, né? Pasqualini é um perito lá do Paraná. Porque em 2021 eu fui para essa conferência internacional em Foz do Iguaçu, só que eu fui como assim participante. Eu falo que foi a melhor que eu fui de todas, porque eu não trabalhei nessa, não palestrei nada, não apresentei trabalho, eu só fui para assistir e curtir lá o evento lá, né? Aí, depois disso daí comecei a trabalhar como organizador, como palestrante, para ajudar o pessoal lá, e a gente cria uma amizade muito boa, né, com as pessoas que é referência na área. A gente estava brincando entre nós, rapaz, a gente tem que agradecer o Pasqualini, porque Pasqualini, ele é um perito do Paraná que ele tinha um projeto de um livro de engenharia forense, né? Que aí ele queria pegar todas as áreas da engenharia forense para a gente escrever, né? E aí o que ele me convidou para escrever sobre incêndio e explosão, né? Aí eu ainda falei com ele, Pasqualini, olha, bicho, 20 páginas para escrever incêndio e explosão é muito pouco, cara, porque são perícias diferentes, porque hoje no Brasil eles têm a mania de querer misturar incêndio com explosão, porque como faz um estrago muito grande no cenário, eles acham que são perícias diferentes, mas são perícias similares, né? Mas é totalmente diferente. Eu falo que é um quebra-cabeça diferente de um outro quebra-cabeça, né? Não tem muita essa similaridade, não. Tanto é que no início do livro eu já falo logo isso daí, né? E aí o que aconteceu? Os autores, né, desse livro, cada um escreveu seu capítulo, né? E aí acabou que acho que alguns autores escreveram tudo e tal, e a gente perguntando, e aí, quando é que vai ser lançado, quando é que vai ser lançado? E aí eu já tinha terminado o meu, né? Comecei a escrever em 2021 e terminei em 2022, né? Aí eu escrevi, aí quando eu vi, 10 páginas para falar de explosão, muito pouco. Aí eu dividi meu capítulo em 10 tópicos, né? Aí cada tópico era uma página. Eu falei, rapaz, esse tópico aqui, cada tópico desse aqui dá um livro, dá um capítulo de livro, dá para eu estender isso aqui. Aí o que eu fiz? Todo dia eu comecei falando assim, não, vou na época fazer uma mestrado ainda, né? Aí eu falei, não, vou escrever todo dia um parágrafo. Aí escrevi um parágrafo. Aí depois, na segunda semana, já ia 2, 3. Aí o negócio começou a tomar gosto, né? Tinha dia que era uma página, 2, 3. E aí o livro ele começou a pegar corpo, né? Aí em 2022 defendi meu mestrado, aí eu falei, não, vou terminar o livro. E aí depois eu vou pro doutorado. Aí em 2022 eu fui para 2020, não. Aí eu fui escrevendo ele. Tudo. Aí em 2023 eu tava pensando em lançar ele já. Só que aí eu conhecendo o pessoal da Secretaria de Segurança Pública, fazendo curso com eles, né? Fui fazer uns trabalhos integrados com outros colegas. Aí eu comecei a falar, rapaz, não tem interesse em escrever sobre isso aqui não? Tem. Mas escrevendo então tal coisa aí para ver se dá para colocar no livro. E aí, como em 2023, eu comecei a chamar as pessoas para escreverem também. Aí, em 2023, fui para a Conferência Internacional de Ciências Forenses de novo, lá em Brasília. Né? Que aí, esse ano fui em Brasília, aí eu conheci o organizador dessa série, que é o Claudemir. Né? Esse perito aqui, é o perito de São Paulo. É um dos maiores, é uma das maiores referências no Brasil, ele. Né? Aí, ele é organizador dessa série Ciências contra o Crime. Né? Um cara extremamente acadêmico, assim mesmo. Aí ele me explicou tudinho, falou, rapaz, tem que fazer isso. Aí
Eu falei bem assim, pô, eu pensei que era mais fácil escrever um livro. Não, faz isso aqui, mas no seu tempo. Ele não me cobrou nada, não. Ele falou bem assim, ó, faz aí, segue esse caminho aqui que vai dar certo. Aí eu conversei com o editor-chefe também dessa editora, que é a Milênio. Aí ele falou, não, cara, ó, se você chamar mais gente para escrever com você, o livro ele tem mais visibilidade. Porque você vai ter mais autores, os autores vão divulgando, então é bom que o livro tenha mais autores. Aí só que eles pegaram pesado o prazo comigo, né? Olha, para ser lançado no Congresso Nacional de Criminalística, você tem que entregar até tal data. Aí eu falo com os autores. Bicho, ó, tem 2 meses para escrever o capítulo aí, quer? Não, não dá, tô cheio de coisa, tudo. E aí, muita gente foi recusando por conta do prazo. Aí outros toparam, né? E aí foi chamando um, desconvidando, aí depois, no decorrer das coisas, conheci novas pessoas e eu falei, eu vi que o cara era desenrolado em determinada área. Eu falei, não quer escrever sobre isso, não? Aí eu, não, quero. Aí foi aparecendo outros, né? Aí acho que, assim, mais da metade dos que eu tinha chamado inicialmente não puderam, por conta do prazo. Mas aí foi aparecendo outros, né? E aí foi uma coisa que eu nem me toquei. Só fui me tocar quando eu tava terminando o livro. O livro terminou com 30 autores. E era 30 pessoas para administrar. Né? Então, assim, eu falei, rapaz, foi uma experiência, assim, bem pesada, mas, assim, única, né? Porque, assim, eu fui vendo que teve autor mesmo, por exemplo, que a mãe ficou com câncer, teve autor que o filho ficou doente, quase perdeu o filho, né? Teve outro autor lá que o filho nasceu prematuro, teve que ficar meses lá com o filho no hospital, né? Aí teve pessoas ali que na gestação perdeu o filho, inclusive minha esposa, né? Então, eu fui vendo que cada um tinha os problemas ali. Eu falei, rapaz, é só eu que tenho problema, não. Né? E aí eu fui começando a ter uma certa paciência, né? E aí, em 2023, fui chamado para coordenar a primeira trilha de incêndios explosivos, que nunca tinha tido no Brasil. Né? E aí foi uma novidade para mim também. Aí coordenei, e aí acabou que o livro não saiu em 2023, conforme planejado. E aí depois de 2024, eu. Não, isso depois, desculpa, isso depois foi 2024, do Congresso, ano passado. Aí eu falei com o pessoal lá, falei, olha, tá meio complicado lá, alguns autores são bem lentos, né? Assim, eles. Não, faz o seu tempo, cara. Aí o pessoal falou, rapaz, é melhor você lançar no Interforense, que isso aqui é uma conferência internacional, pô. Então, lança no Interforense, é bem melhor para você. Aí eu falei, então tá, pronto, vou lançar no Interforense. Aí eu pressionei quem tinha que pressionar, aí eu falei, olha, se entregar tal prazo aí, vai ficar fora do livro. Aí, uns lá eu ainda ajudei um pouquinho no finalzinho lá, e acabou que o livro ficou com todo mundo, né? Não tirou ninguém quando eu bati o martelo que ia ser esses autores aqui, aí não saiu ninguém do livro, não. Ah, não, desculpa, saiu do Pará, saiu um período do Pará, porque tem alguns períodos do Pará aqui também, o pessoal que eu dei curso lá. Acabou que tinha alguns dados lá que não estavam muito legal no capítulo dele, aí vai ficar pro segundo capítulo, mas vai ficar muito bom esse capítulo dele. Mas e aí, esse livro em especial, ele trata sobre o que em específico? Então, esse livro aqui ele fala sobre locais de crime com explosivos. São perícias que têm relacionados a explosivos. E aí, como é um material muito perigoso, e hoje a gente tem profissionais de todos os estados do Brasil capacitados a lidar com esse material, a gente fala muito dos profissionais que trabalham com isso. Porque no meio pericial é uma área muito desconhecida ainda. Né? Eu falo isso porque eu, antes de ser perito criminal, eu fui policial militar em Brasília durante 11 anos. E desses 11 anos, nos últimos 2 anos, eu trabalhei no BOP como técnico explosivista. Então, eu fiz o curso para ser técnico e eu trabalhava com desativação de explosivos. Então, eu tive 2 anos nessa experiência. Né? E o outro autor desse livro também, que é o Renato Carrijo, perito lá da Polícia Civil de Brasília, ele também fez o curso junto comigo, né? É meu irmão da minha turma, né? E aí ele escreveu 2 capítulos desse livro aqui também. E aí a realidade dele é um pouco diferente. Aí o bom do livro foi isso, né? Que tinha pessoal do Goiás, tinha pessoa do Sergipe, Ceará, Pará, né? Então a gente foi pegando o pessoal de Brasília também, escreveu. Então a gente teve estados diferentes ali, contribuindo, né? E aí eu fui vendo que muita coisa a gente discutiu. Eu falei bem assim, olha, cara, isso aqui não dá pra gente botar no capítulo aqui, o capítulo que eu escrevi junto com ele. Porque a realidade nesse estado aqui é diferente do seu. Brasília hoje é um estado que está à frente. Brasília e Paraná hoje são os estados que estão mais à frente na parte de explosivos. Posso dizer, dos estados que eu fui. Agora eu vou no Mato Grosso parece que também tá muito avançado. Né? E aí Mato Grosso eu vou dar agora um curso de 100 horas para eles. Assim, ó, eu creio que vai ser o primeiro estado que tem todos os recursos ali que a gente vai conseguir fazer um negócio bem bacana. Né? E aí, aí o livro, ele basicamente foi isso. Né?
áreas diferentes, né? Por isso que a gente fala que é uma metodologia forense interdisciplinar, né? Porque ele fala de várias áreas relacionadas às perexplosões, o que cada área ela pode contribuir. Então, por exemplo, eu tenho o perito aqui que é especializado em drone, que é o Wellington Mello, é o nosso diretor adjunto hoje, né? Ele é o cara que entende muito de registro por drone. Aí ele escreveu um capítulo falando do uso de drone nas perexplosões. Que é de casos que inclusive, ele tem um caso muito bom que ele fez nesse livro falando sobre fotografia e fotogrametria forense. Por exemplo, numa explosão, ou então uma bomba, né, como o pessoal chama, tá programada para explodir. Ela é um perito que vai ou é um outro departamento técnico? Então, aí é uma coisa que a gente fala no capítulo 3 desse livro, né? Porque a Polícia Federal, os peritos são técnicos explosivistas, eles fazem um curso de técnico explosivista. Então lá são os próprios peritos que vão fazer a perícia, que eles vão fazer a desativação do explosivo. No âmbito estadual é diferente. No âmbito estadual, geralmente os esquadrões de bombas, onde tem os técnicos explosivistas atuantes do estado, eles estão lotados no batalhão de operações especiais da Polícia Militar. Com exceção do Rio de Janeiro, que eles estão na CORE, que é o grupo especializado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então o Rio é o único estado dos estados do Brasil onde o esquadrão de bombas está na Polícia Civil. O restante é no BOP das Polícias Militares. E Manaus parece que o MART, que é o grupo especializado deles, é fora do BOP. Se eu não me engano, ele é fora também. Então o que acontece? Por isso que é uma área interdisciplinar que depende da integração de pessoas. Aqui tem perito criminal e técnico explosivista escrevendo junto. A ideia é que a ideia inicial desse livro, quando eu chamo os outros autores, é que tivesse em cada capítulo um técnico e um explosivista. E a maioria tem um técnico explosivista. Ou, desculpa, um perito criminal e um técnico explosivista. Então, a ideia era essa. E quase todos têm. Então, a gente juntou o conhecimento desses dois. Alguns capítulos deram um pouquinho de trabalho porque a linguagem de um é um pouco diferente do outro. E aí foi onde eu entrei no meio. Foi os capítulos que me deram mais trabalho. Eu falei, não, deixa eu unificar essa linguagem aqui, porque eu sei o que ele está falando, eu sei o que o técnico está falando e eu sei o que o perito está falando. Então, vamos tentar unificar essa linguagem aqui. Tanto é que depois que os colegas viram como é que foi o capítulo, rapaz, o capítulo ficou bom, hein? Eu falei, me deu um trabalhozinho, mas eu consegui uniformizar. E aí, depois o trabalho pior foi esse ainda. Pegar os 14 capítulos depois, ou desculpa, 16 capítulos dele, e depois deixar isso tudo na mesma linguagem também. Então, quem fez esse trabalho final fui eu. Tem quantas páginas esse livro? 430. 430 páginas. E tem aí o cordel. Eu quero que você fale pra gente sobre esse cordel, o que é que fala, né? O autor. Então, esse cordel aqui, ele é de um perito federal, o Alisson, né? José Alisson Medeiros, que é um perito da Polícia Federal. E eu conheci ele em 2021 lá no Interforensics, né? E assim, ele é uma pessoa sensacional, assim, né? Aí todo evento ele distribui o cordel dele, ele faz um cordelzinho desse aqui para cada evento, né? E aí, ano passado, ele lançou o livro dele de cordéis, né? Ele tem um livro de cordel, né? Que inclusive era até para ter trazido aqui, que eu vou levar ele agora, eu tô indo para João Pessoa segunda-feira, e aí eu tô levando meu livro para ele dar autógrafo, né? Boa. Então, e ele é um cordel, eu falo que é o nosso perito artista, né? Que é o que faz os cordéis aí de várias áreas, né? E aí a ideia foi ano passado que um amigo meu, que tem um livro de furto de energia, e ele é referência hoje no Brasil, o Sérgio Maia, perito da Paraíba, ele foi com uma camisa, um cordel, que era do cordel que ele fez para ele, que era o gato que dava choque. Que ele faz essas perícias em gato de energia mesmo, né? Aí ele botou lá o gato que dava choque. Aí foi a perícia de fluxo de energia, ele contando a história. Aí quando eu li, eu achei sensacional. Aí eu vi o Alisson, quando eu li o cordel que ele fez pro Maia, eu falei, bicho, tu vai ter que fazer um cordel pra mim também. Então, no caso, esse cordel aqui é falando do senhor. Falando da história do perito que ele foi atender uma ocorrência de explosão no interior. Que no caso é a sua história. Aí esse aqui sou eu, né? Esse Qual? aqui, o barbudo aqui sou eu. Boa! Aqui. Boa. E aqui? E esse aqui é o personagem do cordel, tá? Ah. Esse aqui é o personagem do cordel que ele conversa, né? E como foi essa história? Conta pra gente. Aí eu falei assim, cara, eu quero que você faça meu cordel. Ele, bicho, tem que mandar o livro, né? Pra eu ler. Aí ele fez o prefácio de um outro amigo nosso, que ele fez um livro de desabamento, que é o Jorge, lá do Paraná. Aí eu fiquei sabendo que ele fez o prefácio, eu falei, rapaz, não quer fazer o prefácio do livro, não?
faz o prefácio aí você já faz o cordel. Aí, tudo bem então, eu faço o prefácio do livro. Aí ele foi a primeira pessoa a ler o livro. Aí ele leu o livro todo. Aí ele fez o prefácio, ele explicou lá do jeito dele, mais artístico, né? O prefácio do livro. E aí, só que aí eu fui contando as histórias. Aí ele falou bem assim, Gerard, por favor, me mandem uma lista aí, umas palavras do meio, mais técnicas aí do meio de vocês. Aí eu fiz a lista. Aí ele contou a história do Pipoco do Trovão, né? Que é a história de um outro cordel, né? Quando o barulho muito forte que tinha, tudo. Aí ele falou assim, eu vou falar do Pipoco do Trovão. Aí eu falei, caramba, Alisson, irmão, é história de Santa Bárbara. Aí ele, como assim? Eu falei, nossa, Santa Bárbara é a padroeira dos técnicos explosivistas, pô. Ela é considerada como um padroeiro explosivista porque quando ela foi decapitada acho que foi pelo pai, o pai dela mandou decapitar ela, porque ela virou cristã católica, né? E ela era cidadã romana. Aí um trovão muito alto, um trovão, ele praticamente a cidade toda ouviu ele e matou o pai dela ainda na hora, né? Destruiu ali, matou a área, ele foi afetado por esse trovão na hora que ela foi decapitada. Aí, olha que legal, eu falei bem assim, não sabia não. Aí eu contei a história de Santa Bárbara, mandei para ele. Aí tem a oração de explosivista também, que eu mandei para ele. Aí ele colocou no prefácio do livro a oração de explosivista, porque é uma coisa bem filosófica, né? Aqui no Brasil a gente não segue tanto, mas lá nos Estados Unidos, né? É uma celebração. Quando eu vou para os encontros internacionais lá, eles fazem homenagem para os explosivistas que morreram. Tem uma celebração mesmo, assim, muito bonita, né? Com os instrumentos típicos lá deles lá. É uma coisa bem. Eles têm essas bases mais filosóficas, né? Então a gente tem uma filosofia por trás de tudo essa nossa atividade, né? Aí tem a oração do técnico explosivista que a gente sempre faz a oração dela, né? Tem a padroeira, né? Que é Santa Bárbara, né? E aí ele juntou tudo isso no cordel. Aí ele fala de Santa Bárbara, né? Ele fala do explosivista, ele fala do perito, né? Ele fala das pessoas ali do sertão ali, que acho que os problemas que a gente tem, né, quando vai fazer uma perícia no lugar desse daí, foi comentando ali, mas ficou muito bom. Assim, eu falo que é o resumo artístico do livro. Coisa boa. Esse livro, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem adquirir, como é que faz? Então, esse livro é vendido na editora Milênio, né? Assim, ele infelizmente ele ficou o preço um pouco alto, né? Porque a arte que eles fizeram, né? E ele ficou um livro grande, né? Mas, assim, para quem é da área, né, ele tá, é excelente. E também quem tem interesse, é um livro aberto, qualquer pessoa pode comprar. Inclusive, a gente até colocou em cada capítulo dele questões, né, que é justamente para quem quer fazer concurso, né. É uma área que cai aí em muitos concursos públicos, né. E a pessoa, pô, como é que eu vou estudar? Então a gente pensou também nisso daí. Falou, não, agora isso aqui é um material também para quem está estudando para concurso, né, quem quer ser perito. Então a gente botou algumas questões com gabarito no final aqui. Né? Cada capítulo tem algumas questões ali para direcionar, né? E aí foi um livro que a gente teve que até ter muito cuidado, né? Teve muita coisa que eu não pude colocar no livro, porque é uma fonte aberta, né? Explosivo é um assunto bem delicado, então a gente colocou muito focado no trabalho em si, né? Mas nos detalhes de como é a composição química de explosivo, como é que eles funcionam, a gente não pode se aprofundar, né? A gente só deu básico ali para que quem é um profissional ali entenda ali tecnicamente aquilo o que aconteceu. Né? Mas ele é vendido no site da editora Milênio. Na Amazon também já está sendo vendido, né? O colega colocou lá. Né? A vantagem da Milênio é que ela dá desconto. Né? A Amazon não está dando desconto, não. O preço dele chega. A Milênio, hoje entrei no site deles, está dando desconto. Só que, bom, quem participa do seu podcast, quem segue aí, eu consigo dar um desconto adicional. Boa! Boa! Então você coloca aqui, você que tem interesse. Assim, é um livro técnico. Sim. Então, o ideal, assim, não é um livro que você vai ler histórias, é um livro que você, assim, não necessariamente, mas para entender até a linguagem técnica, as pessoas da área é que terão um pouco mais de interesse, né? Principalmente na segurança pública. Né? Sim, sim. Então, você ó, que está acompanhando aqui nosso episódio, já entre em contato aqui com o doutor Gerard de Oliveira Delcaran, né? Vou entrar aí no Instagram. No Instagram também pode ter acesso, né? Sim, sim. Fala comigo lá, manda mensagem lá. Aí se eu ver que tá te seguindo lá, eu consigo compor um cupom adicional. Boa. Então você já sabe. Vai dar quase aí 60% aí do valor dele cheio. Boa, coisa boa. Doutor Gerardo, em relação a casos intrigantes, qual foi, dentre tantos, né? Um caso aí intrigante que o senhor atuou? Você fala intrigante no caso assim que marcou, né? Isso, que marcou. Assim, relacionado à explosão. Teve um caso de 2017 que foi assim, eu falo que
dá para contar uma história com esse caso aí, né? Porque eu fui fazer uma perícia em Maceió que o cara foi soldar um caminhão-tanque. Né? Aí nisso que ele foi soldar o caminhão-tanque, ele não fez um procedimento que ele tinha que ter feito. Né? Quando você vai fazer esse tipo de solda, depois eu vi num outro livro de um outro perito, do Ranvier, né, que foi o primeiro perito que escreveu sobre explosivos no Brasil, e ele fala muito sobre explosão difusa mecânica no livro dele. E aí ele não tinha explosivo, mas ele se comportou como explosivo, né? Por conta do gás confinado. A gente tem um capítulo, o último capítulo desse livro, ele fala sobre esse tipo de fenômeno. Então, na hora que ele foi soldar, ele não fez o procedimento lá de tirar os gases, botar uma camada de água ali. Na hora que ele meteu a solda, o caminhão explodiu. O caminhão ele se abriu. Inclusive tem a foto desse caminhão aqui no primeiro capítulo do livro. E tem um perito fazendo a coleta dos resíduos ali de combustível, né, de petróleo que tinha, né, que era um caminhão-tanque que estava transportando petróleo. Essa vítima ela foi arremessada a mais de 100 metros. Então ela fez um movimento em parábola. Né? Só que quando ela caiu na casa, ela caiu na ponta da casa em pé, assim, no muro. Nesse impacto ela caiu em pé, a perna dela foi amputada, a perna caiu para dentro da casa e ela caiu para um terreno baldio que era vizinho à casa. Né? E aí a gente foi fazer a perícia na casa também, né? O dono da casa até me pediu desculpa, né, por ter tirado a perna lá da cozinha, porque a esposa dele ficou muito nervosa. E aí a casa desse casal aí tava com janela estourada, a porta empenou, o portão empenou também. A gente foi ver os danos lá, a casa foi bem danificada. E aí a senhora falou pra mim, olha, eu achava que o mundo tava acabando. Porque na hora que ela tava fazendo café de manhã, o cara foi bem cedo, eu acho que era entre 6h30 e 7 horas da manhã, a explosão. Na hora que ela tava fazendo café, ela contando pra mim que ouviu aquele estrondo forte, as janelas estourando, as portas balançando, e por fim caiu a perna em cima do fogão do café que ela tava preparando pro marido de manhã. Né? Aí ela falou pra mim, olha, eu achei que o mundo tava acabando, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Aí o marido falou que ela entrou em desespero na hora. E assim, ele falou, ele era até policial, o marido dela, né? Eu sabia que eu não podia tirar essa perna daqui, mas me desculpa, cara. Eu tive que tirar porque ela não tirou meu sossego enquanto não tirei essa perna aqui de dentro de casa. Eu falei, não, tá tranquilo, não, isso daí a gente entende, não tem problema não. E assim, eu vi que ela ficou muito abalada assim, né? Porque uma coisa que, imagina, né? Você faz um café e escuta uma explosão, um barulho forte para a janela da sua casa tremendo lá e depois cai um pedaço de perna no seu fogão, né? O que é isso que tá acontecendo, né? Sobre a questão da explosão, né? Esse aí foi um incidente. Mas há casos de explosões que sejam, como é que eu posso dizer, orquestrada. Por exemplo, nesse caso em especial, aconteceu um incidente. Acidente, é. Mas se porventura fosse algo pensado para que aquela pessoa, no momento em que ela fosse fazer aquele concerto, ela tivesse aquela explosão. Há essa possibilidade ou não? Tem essa possibilidade. Só que quando a pessoa quer fazer o mal para outro, geralmente ele vai usar um explosivo. Ele não vai preparar isso daí, porque o explosivo ele é mais fácil dele acionar, né? Então, geralmente os criminosos que têm intenção de causar esse tipo de dano, eles vão usar um material explosivo para isso. Hoje no nosso estado diminuiu mais. Mas antigamente, né, em anos não tão distantes, Sim. havia muitas explosões de agências bancárias. Sim. Fiz muita perícia. Para chegar até o autor dessa quadrilha, né, que faz ali dessas explosões, como é que funciona todo esse passo a passo? Então, isso é um trabalho integrado. Eu falo que as coisas só funcionam se a gente se integrar, as instituições se integrarem. Se não se integrar, infelizmente o negócio não vai para frente. Mas, por exemplo, 2018, 2019, a Polícia Civil, juntamente com o BOP, fez um trabalho excelente no estado. E eu falo que hoje a Alagoas ela dá exemplo para todos os estados do Brasil, porque praticamente não tem mais explosão. Na verdade, zerou as explosões desse ano para cá, por conta de 2 operações que eles fizeram. Então, assim, o Fábio Costa, né, que acho que todo mundo conhece, delegado Fábio grande Costa. Delegado Fábio Costa esteve aqui conosco, né? Delegado Tiago Prato também esteve aqui conosco. Sim, 2 amigos meus, delegados fantásticos, assim. Trabalhei já com os dois, assim.
E o Fábio Costa fez um trabalho excelente juntamente com o pessoal do BOPE, né? Então, assim, o pessoal do BOPE já é um pessoal, já é uma instituição mais reservada, né? Por conta das atividades deles, mas foi um trabalho excelente que as duas instituições fizeram juntas, né? E aí o que aconteceu que essas quadrilhas que atuavam no sertão alagoano, né, ela atrapalhar as investigações, como é que essas quadrilhas elas atuavam? Elas atuavam em Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, tudo ali no sertão ali, por quê? Deslocamento entre os estados é mais fácil. Né? E aí acabou que Alagoas saiu da rota deles, né? Porque viu que teve uma investigação boa, né? E aí a gente começa isso daí, eu posso dizer que foi em 2014, quando eu vim para cá, a gente tratava isso daí como um furto qualificado, né? Eu falei, não, vamos dar a partir de hoje. Isso aqui é uma perícia de explosão. Aí eu dei 2 cursos de perícia de explosão para os peritos. Vocês vão começar a identificar esses elementos aqui para direcionar a investigação do delegado. Mas furto qualificado não. É um crime de explosão que aconteceu, porque o livro no capítulo 2 ele fala justamente da parte de legislação. Né? Existe o crime de explosão, existe o crime de uso indevido de explosivo. Está no artigo 251 e 253 do Código Penal. Então eu falei, então a partir de hoje a gente implementa as explosões, não é mais uma perícia de furto. Né? E aí assim, a gente foi evoluindo, né? A gente foi evoluindo, a gente conseguiu dar alguns elementos que antigamente a gente não dava nos nossos laudos periciais. Isso daí ajuda a investigação, né? São mais informações que o delegado tem, porque o delegado ele já faz toda aquela parte investigativa baseada na subjetividade da coisa, né? A gente é mais técnico, né? A gente fala, olha, o cara usou um nitrato de amônia aqui, usou um estopim pirotécnico para acionar, né? A gente tem que entrar na linguagem científica da coisa. Né? E, olha, ele efetuou alguns disparos aqui, eu consegui registrar algumas filmagens, né? Eu consegui achar elemento de munição aqui, que ele efetuou esses disparos antes de fazer a explosão. Né? Então, assim, a gente dá muito elemento técnico ali para que a investigação seja mais robusta. Né? Então, com essas investigações, juntamente com a inteligência aqui do Estado aqui, essas duas quadrilhas foram desarticuladas e não atuaram mais no Estado. O, assim, existem as quadrilhas, e até a gente conversando aqui com o delegado Fábio Costa, que chama aqui conosco, o delegado Tiago Prato também, e eles utilizavam desse artifício das explosões. O camarada que faz essa bomba, né, de uma forma leiga, aqui se expressando, ele é especialista naquilo, é um cara que foi lá, pesquisou e acabou se aperfeiçoando com o passar do tempo, ou é alguém que de fato estudou para fazer aquilo? Então, infelizmente, tem algumas pessoas que têm, né, o curso do civil, né? Por isso que a gente tem que ter muito esse cuidado no Brasil de difundir esse conhecimento, né? E saber quem a gente está formando, né? Nas companhias civis para desmonte de pedreira, de rocha, né? Então, às vezes, são pessoas que fez um curso de blaster civil. Né? Mas também tem uns curiosos aí de internet também que vai procurando e depois ele vai sabendo como é que faz e ele faz. Né? Só que, assim, pelas atuações que a gente vê deles, são pessoas que não usam a doutrina, não. Assim, eles não usam nenhuma doutrina que hoje é empregada a nível mundial para os técnicos em bombas. Eles usam muito da maneira ali, não técnica, né? Mas eles têm conhecimento para acionar. Inclusive, esse cara que vai colocar o explosivo vai acionar, ele é o principal ali do grupo. Né? Então, tanto é que, assim, o livro fala muito disso daí. Como perito criminal, né? E aí a gente já está se aproximando para o final do nosso bate-papo, né? Tudo que é durar pouco. A doutora Lucimone, que estava aqui, grande delegada da Polícia Civil do Estado de Alagoas, e eu perguntava a ela, e ela com mais de 20 anos aí de polícia, ela falava sobre a questão de prender algumas pessoas, né, alguns meliantes, e a sociedade, às vezes, não dava nada por aquele camarada. Dizia, rapaz, é impossível esse camarada ter cometido esse crime. Em algum caso já aconteceu da perícia chegar a um autor e dizer, cara, assim, logicamente falando, se não fosse a perícia, não seria esse camarada. Porque ele não tem jeito de bandido, ele não tem jeito de meliante, ou nunca aconteceu isso? Não, o que a gente sempre busca em relação à autoria, né? A gente ver tecnicamente se ele é autor. Então, como é que a gente que é perito, a gente vai ver isso daí? A gente vai ver por meio de material genético que ele deixa na cena de crime, né?
vai ver impressão digital que ele deixa, marcas de pegada também, né? Disparo de armas. Então a gente vai se basear nisso daí. A gente não consegue se basear no biotipo da pessoa, porque é uma coisa mais pessoal. E a gente produz prova técnica científica. Quem vai ver essa parte mais do perfil ali vai ser o delegado ali, né? Que é o chefe da investigação, que a gente fala subjetiva, né? Onde ele vai ver o sujeito ali, né? Mas a gente se baseia nos elementos técnicos. Então, se porventura, independentemente da sociedade dizer se é ou se não é, a perícia em si é que vai detectar e aí passar para os órgãos competentes, que no caso seria o delegado de polícia. Sim. A perícia ela vai constatar ali, vamos supor, se eu conseguir coletar impressão digital e material genético na cena, né? Eu vou colocar lá no banco, né? No banco que a polícia científica tem. E aí o delegado vai falar assim, cara, esse cara suspeita aqui de ter cometido crime. Aí a gente vai falar o quê? Olha, vê se ele vai lá fazer a doação do material dele. Impressão digital é mais fácil porque já tá lá cadastrado, né? A tendência é que quando as pessoas forem nascer nos próximos anos, elas já dão material para estar registrado lá no banco. Mas hoje, olha, se tiver material genético, leva ele lá para a gente fazer o confronto. Ele doou o material genético, fez o confronto e viu que ele estava nascendo. Aí ele vai ter que saber qual foi a sua participação. É você que é o blaster? É você que colocou explosivo? E aí é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar para isso, né? Para saber. Aí, com a investigação ali, com o trabalho integrado, a gente vai começar a saber qual é a participação dele naquela cena com explosivo. Por que que isso acontece, né, corriqueiramente, e quando os meliantes são apreendidos, existem as armas com as numerações raspadas? Por que que os meliantes fazem isso? Porque eles não querem identificar a arma, né? O número da arma. Porque é uma maneira mais fácil de rastrear a arma. Né? Porque pode ser uma arma desviada das Forças Armadas, pode ser uma arma desviada de uma instituição policial, né? Ou que eles mesmos furtaram. Né? Então, eles se raspam, né? Para não ter esse controle. Né? Só que aí, como a gente está hoje implementando esse banco de perfis balísticos, a tendência é que, por mais que a arma esteja raspada ali, você vai conseguir identificar depois que o banco estiver todo estruturado. Então, para a gente hoje estruturar esses bancos, para a gente conseguir dar essa resposta mais eficiente, mais rápida, hoje a gente precisa estruturar todas as polícias científicas do Brasil, né, que exige o quê? Um efetivo bem maior. Hoje mesmo, Alagoas, eu posso dizer que a gente não tem 10% do efetivo que deveria ter de peritos criminais. Porque aí a gente consegue ter perito atuando em banco. Né? Aí o livro também fala isso daí. Né? O capítulo de inteligência ele fala dos bancos de dados. Né? Porque tem um perito responsável por trabalhar com esses dados e tem um perito para coletar esses dados. Entendeu? Então são trabalhos ali que são trabalhos distintos. Tem o cara lá que vai ficar no operacional produzindo os resultados ali, vai ter o outro que vai ter que trabalhar com os dados. Então a tendência é essa. Por exemplo, a gente tem um banco hoje de perfis genéticos, né? Que hoje eu falo que é o mais estruturado hoje no Brasil, né? Porque já está há um bom tempo já com o incentivo hoje da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp. Hoje a gente tem 5 funções no banco daqui de Alagoas. Só que, infelizmente, os peritos do banco daqui, eles também fazem operacional. Né? Nos estados que estão mais à frente, eles não. O que é gerente de qualidade, o que trabalha com... Ele tem as funções dele lá. Eles têm uns gerentes, tem 5 funções hoje nesse banco. E aí nos estados mais avançados a gente vê que esses 5 estão fora da atividade. Eles só estão trabalhando no controle ali, para que você tenha as provas robustas ali e as condições ideais para que você possa produzir esses resultados. Hoje em Alagoas não. Alagoas eu não acompanho mais, mas eu fui do laboratório, na época eu trabalhava no laboratório. Os 5 que estavam responsáveis pelo banco, eles também faziam os exames rotineiros do laboratório. Né? Mesma coisa no perfil balístico também. Banco de perfil balístico a gente tem hoje um responsável pelo banco. Só que ele faz exame também, né? E o ideal é que tivesse mais, né? E aí a gente está lutando, né? A gente está com um projeto hoje, né? Um projeto de lei, né? Que a científica fez pedindo mais peritos, né? Infelizmente foi negado, né? Pelo governo. Assim, o governo ele aprovou só dos auxiliares, porque ele achava que era mais viável ter mais auxiliares no momento do que peritos, né? Mas a gente precisa também, né? Não deixando de falar essa necessidade, eu falo que a gente precisa de muitos auxiliares ainda para a gente se estruturar. Né? Mas hoje o maior problema da polícia científica é efetivo. Né? A gente precisa hoje ter aqui no estado aqui um efetivo bem maior do que a gente tem para a gente poder produzir.
né? Porque, por exemplo, eu mesmo, especialista em explosivo, eu atendo morte violenta, eu atendo trânsito, eu atendo furto, né? Eu não atuo na minha área, né? Hoje, por exemplo, Paraná, que eu falo que é a nível institucional mais desenvolvido no Brasil. Lá eles têm um setor de bombas e explosivos com 3 peritos só em bomba explosiva. Brasília, também, que é um lugar altamente estruturado. Eu tenho a seção de incêndio de explosivos, que hoje você tem, se eu não me engano, 8 peritos trabalhando só com incêndio de explosão. E esses caras vão fazer curso na FBI, vão fazer curso do TEDx na Espanha. Eu ainda até hoje, assim, eu não fui fazer curso, eu fui dar palestra fora do Brasil, né? Mas me capacitar nesse nível que esse pessoal da Senex está se capacitando. O pessoal do Paraná já fez curso no FBI também, né? Então, assim, eu ainda não tenho essa condição, por quê? Hoje eu estou lotado no Instituto de Criminalística do Sertão, que eu atendo tudo, né? Eu não tenho nem especialização aqui, né? Então, é o que a gente busca, né? A melhoria, especialização, para que eu trabalhe só com isso daqui, né? Você falava sobre a perícia para ser validada, ela precisa passar por 10 fases, 10 Isso etapas. cadeia de Que custódia. etapas são essas? E, inclusive, a perícia, não passando por essas etapas, ela pode ser invalidada, correto? Sim, pode. Pode. Então, como a gente estava falando mais cedo, né? Existe hoje a cadeia de custódia, né? Que ela veio no pacote anticrime, na época que o Sérgio Moro era ministro da Justiça, né? Foi criado aquele pacote anticrime. E aí entrou a lei da cadeia de custódia nesse pacote anticrime, né? Que ela aperfeiçoou o Código de Processo Penal, né? Lá no artigo 158. E aí ela cria 10 procedimentos que a gente tem que fazer para o quê? Para rastrear a prova e para dar transparência dela. Por exemplo, eu fui para uma cena de homicídio aqui em Arapiraca. Aí o que aconteceu? Vamos supor que eu fui para uma cena. Lá na cena lá tinha 2 estojos de munição, né? Aí eu vou fazer todo o procedimento que está lá na cadeia de custódia lá para que eu possa validar minha prova, né? E aí vamos supor que nesse caso aí, o suspeito ele foi apreendido com a arma, e a arma foi encaminhada para a perícia, fez o confronto balístico dos 2 estojos que eu coletei com a arma apreendida. E aí esse exame apontou que realmente aquela arma foi utilizada no evento, né? Lá no assassinato. Só que aí para a gente falar que essa arma que estava com a pessoa suspeita, ela foi parte do foi a arma utilizada ali na cena, né, no crime ali em si. A gente tem que passar por essas fases. Que aí, quais são as fases? A primeira fase é o reconhecimento do vestígio, né? Que geralmente é quem? O policial militar de área, né? Por isso que a gente dá hoje muita aula de isolamento e preservação local de crime para as polícias, né? Aí geralmente quem vai reconhecer quem? O primeiro agente do Estado. Pode ser uma pessoa, né? Pode ser até uma pessoa. Pô, tem um estojo ali, aí informa para o policial. O primeiro procedimento que o policial vai fazer é isolar aquela área onde está o estojo. Porque a posição daquele estojo ali pode até me indicar a posição do agressor em relação à vítima também. Não só a autoria, mas sim como foi. Se o autor pegou a pessoa pelas costas, que é uma qualificadora também. A dosimetria de pena dele pode ser maior, porque ela não oferecia resistência. Então tem todo esse contexto. E aí o que a gente vai fazer? O que o policial faz? Ele isola a área. E aí isolou, chamou a perícia, né? Tem vestígio, tem que chamar a perícia, né? Se não tem vestígio, não é obrigatoriamente ter perícia, mas tem vestígio, chama a perícia, né? Então aí a gente vai lá para a cena, e aí começa o terceiro procedimento da cadeia de custódia, que é a fixação. Eu vou fixar aquele vestígio na cena, porque se, por exemplo, tiver uma reprodução simulada depois, tiver que voltar lá para a cena e reconstruir a cena, eu vou saber a posição exata daquele estojo que eu coletei. E aí, a partir do momento que eu fixei todos os meus vestígios na cena, né, por meio de coordenadas ou uso de treino eletrônico que a gente faz, a gente vai coletar aquele vestígio e vai individualizar ele, cada vestígio separado. Você não mistura ele, porque ele tem que ser individualizado. Porque poderia ser 2 armas diferentes também, né? Então, a gente individualiza ele, coleta, armazena, de forma que ele não perca as características dele, porque se você armazenar ele de determinada forma, pode ser que ele se deforme durante a viagem, né?
E aí você perde a característica lá do espoletamento que eu falei lá antes, né? E aí você tem a maneira correta de acondicionar. Aí depois já vem a quarta fase, né? Que é a fase de transporte, né? Tem que levar na minha viatura, né? Acondicionado lá, e depois vou entregar lá na central de custódia, onde vem a sexta fase, que é a fase de recebimento do vestígio. Aí essa central de custódia, ela funciona 24 horas, né? Todos os dias. Tem uma pessoa responsável por receber esse vestígio e ela vai falar, olha, é para fazer o que com esse vestígio aqui? Ela é para arquivar, para possíveis exames na frente, ou se já quer que faça exame. Eu falo, não, esse estojo eu quero que você encaminhe lá para o setor de balística para ele inserir no banco de perfis balísticos. E aí ele vai fazer o quê? Vai encaminhar o setor de balística e lá o perito da balística ele vai fazer o procedimento da sétima fase, que é a fase de processamento do vestígio. E aí ele processa esse vestígio é o quê? O processamento é o quê? Ele vai pegar aquele estojo, vai colocar no microcomparador balístico, ele vai fazer o disparo com a arma lá, apreendida, ele vai botar os dois estojos lá dentro do microcomparador, e aí ele vai fazer essa comparação dos dois. Né? E aí ele vai ver. A probabilidade é de 99,9% de ter sido essa arma. Então, foi a arma utilizada. E aí depois disso ele vai fazer o nono procedimento. Né? Ele vai para a nona fase, que é o quê? O armazenamento desse vestígio. Por quê? Essa prova ela pode ser contestada. A pessoa investigada pode contratar um advogado, assistente técnico, ou não, quero refazer o exame, para saber se você seguiu todos os processos do exame que tem que ser feito. Aí vai lá, o perito vai lá, abre, né? O perito abre, acompanha o exame ali com ele ali, eles fazem o exame ali juntos ali com o assistente técnico, depois ele armazena de novo, e aí depois vai para a fase de descarte, né? Que é a última fase da cadeia de custódia. O porquê de ter a reconstituição da cena? E se porventura alguém que esteja ali, né, a testemunha, se for o caso, disser, mas eu não me recordo mais. Eu não me lembro exatamente como foi, por conta do tempo que passou. Aí é uma função mais do delegado, né? Que ele vai tá fazendo as inquirições lá. Então ele tá conversando com suspeitos, né? Com as testemunhas, né? E aí às vezes ele vê quando o cara fala uma coisa e depois fala outra, né? E a reprodução simulada justamente é isso. Coloca a pessoa lá na cena, mas como é que foi isso? Aí ele sabe que o perito ele falou, a posição do atirador é essa, da vítima era essa, né? E aí ele vai começar a fazer perguntas direcionadas para ver se a pessoa vai falar o que ela falou a primeira vez ou a segunda vez. Né? E ali o perito, uma reprodução simulada dessa, ele fala, não, teve condições mesmo, então já ter acontecido da forma como essa testemunha falou. Né? Aí teve uma vez uma reprodução simulada que eu acompanhei, né? Que a vítima falou que não dava para ele ver a arma, né? Aí a perícia mostrou que o cara conseguia visualizar a arma, por isso que ele atuou em legítima defesa. Né? Onde ele estava era tecnicamente possível ele ver. Né? E aí era conflitos que tinha de testemunha. A testemunha falava uma coisa, outra testemunha falava outra. Né? E aí o que o delegado vai ver? O depoimento técnico. Ele vai se basear por... Não, ele está dizendo que tecnicamente é possível, então tem que ir por essa testemunha, tem que ir na linha dessa testemunha aqui que está condizendo com a perícia. Né? Mas quem vai se convencer no final da história é o juiz, né? Porque o juiz ele é livre do convencimento, né? Lá no artigo do 155 do Código de Processo Penal fala que ele é livre de convicção. Então ele pode se apegar à minha prova, excluir a do delegado, excluir do legista. Ele pode também se atentar somente às provas que o delegado produziu. Ele fala, não, isso aqui do perito aqui eu não vou tentar não, porque eu não estou conseguindo me convencer não. Né? Ou ele se atentar só do legista também, excluir do delegado e perito. Como ele é livre de convicção, né? Ele pode escolher a prova ali se ela não estiver batendo, mas se as três provas estão condizendo uma com a outra, do legista, do perito criminal e do delegado ali, pô, então tá indo por aquele caminho mesmo ali que aconteceu de fato aquilo que a gente apontou na investigação. Né? Coisa boa. Que honra, doutor Gerardo, ter o senhor aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Né? O primeiro perito criminal aqui. A gente já passou de 150 episódios e hoje tem o doutor Gerardo aqui conosco. Pra gente é uma honra, né? Eu sei que diante da sua agenda concorrida e corrida, o senhor tirar um tempinho para estar aqui, pra gente é muito gratificante. Qual a idade do senhor hoje? Eu tô com 44. Se você tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa como essa, com o Gerardo, lá de 18 anos, o que é que você diria para ele? Eu falei, olha, estude e seja focado e disciplinado.
Viu? Se arrepende de alguma coisa? Cara, assim, algumas coisas, assim, não é bem um arrependimento, mas, assim, eu falo, foi um caminho que eu poderia ter tomado diferente lá atrás, né? Algumas coisas, sim, né? Mas eu falo que talvez alguns sonhos eu não tinha realizado, né? Eu tinha alguns sonhos na minha adolescência, na minha juventude, que eu consegui realizar na perícia criminal, né? Então foram escolhas que eu fui fazendo, né? Mas eu acho que se eu fosse mais disciplinado na minha juventude, eu tinha conseguido o êxito mais rápido em algumas coisas, né? Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e Mundo, que frase seria essa? A rodar o Brasil e o mundo? É. Agora você me pegou, viu? Agora eu vou ter que pensar aqui, viu? Bom, como eu sou explosivista, né? Como eu sou técnico explosivista, eu estou mostrando meu livro aqui, eu vou falar a frase dos explosivistas, né? Vida longa aos explosivistas. Coisa boa, que honra ter o senhor aqui conosco. A gente sempre faz um bate e volta próximo ao termo de cada episódio. Eu queria ouvir do senhor um time. O time? Isso. O time de coração, né? Fluminense. Estamos aí na semifinal da Copa do Brasil, né? Uma cor. A cor azul. Por que o azul? Da Polícia Científica. Boa. A cor da Polícia Científica. Boa. Apesar que eu não vim de azul, não. Mas tem um azulzinho aqui no cordel aqui. O lugar. Lugar agora você me pegou, viu? O lugar você me pegou, mas... É cidade ou estado? Quando o senhor ouve essa frase, um lugar, o que é que vem na sua mente? Alagoas. Uma música. O senhor canta? Eu canto na igreja, né? Não canto muito bem, não. Uma música. Meus irmãos sofrem comigo. Que não sai da playlist do Dr. Gerardo. São muitas, viu? São muitas músicas, mas vamos colocar... Vou botar uma internacional aí. Simple Man, do Lynyrd Skynyrd. Boa! Boa! Tem muitos jovens que estão nos assistindo, né? Tem muitos jovens que nos acompanham. E a nossa geração, ela vem mudando, né? Passam os anos e as pessoas mudam seus conceitos. E há uma inversão de valores muito grande. E o senhor, como policial, né, como perito criminal, tem uma juventude aí, né? Uma nova geração. E eu queria que o senhor aconselhasse essa geração aí, essa juventude. Qual conselho o senhor daria? O que eu aconselho hoje essa geração, né, que acompanha alguns jovens, né, é que sejam disciplinados, né, não hoje a gente vive um mundo de informação, né, muito grande, né, e às vezes os jovens se perdem nessas informações, né, hoje a internet ela proporciona isso, né? Então o que eu falo para a juventude de hoje é que tenha a mesma garra, né, que os pais e os avós tiveram no passado, né, que a gente vê que as pessoas de antigamente elas tinham mais garra, determinação nas coisas, né? Que se inspiram isso nos pais, nos avós, né? E que saibam fazer o bom uso da informação, né? Saber fazer o bom uso da informação da maneira certa, inteligente e que possa aproveitar muito o tempo, né? O tempo físico, né? Não só aquele tempo virtual, mas o tempo físico com seus pais, com seus amigos, né? Com os seus familiares, né? Seus professores, né? Que a gente possa voltar a ter o respeito aos professores que a gente tinha, né, do passado, né? Que a gente também possa valorizar essas pessoas que sempre se dedicam à educação dos outros. Isso. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui conosco. Você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado, né? A presença do Dr. Gerardo elevou muito o nível do DD Podcast, né? É muito bom conversar com pessoas inteligentes, assim como o senhor. Mas eu quero que o senhor externe as considerações finais. Fique à vontade. Bom, primeiramente, agradecer você, Flaudísio, Luiz também pela produção, né, pelo trabalho que vocês têm feito, né? É muito bom, né, vocês fazerem esse trabalho de divulgação aí de diversas áreas aí, né, incentivar essa juventude aí a buscar o trabalho, a ter as informações ali também, né, necessárias ali para escolher a carreira, né? Eu falo que eu escolhi minha carreira numa palestra de um perito federal também. Aquilo foi fundamental. Quando eu ouvi aquela palestra também, eu falei, não, realmente é essa profissão que eu quero mesmo, né? Quando eu vi ele mostrando lá as análises que ele fazia dos materiais apreendidos lá, né, das drogas, das bebidas adulteradas. Então, é muito bom esse trabalho, né? Eu sempre vou me colocar à disposição aqui. Se precisar de outro tema também, tá aí. Sim, vou indicar também os colegas também. A gente tem muitos profissionais bons em Alagoas aqui. E que você continue aí fazendo esse belíssimo trabalho, tá certo? E desejar aí sucesso a todo mundo, né? A todos os jovens e todas as pessoas que participam aí do podcast. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, né? Meu Instagram é Gerard Delcaran, né? Facebook também, Gerard Delcaran, LinkedIn também, mesma coisa, né?
Gerard Delcaran, e é só mandar mensagem lá que a gente responde. Coisa boa. Muito obrigado, doutor. Você que é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Meu muito obrigado, né? Em todas as plataformas digitais nós estamos. E é isso. Por hoje é só. Valeu!